Mas você está com a gente. Na tela, meu querido Vitor, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 8. O reino de Deus está avançando. Às vezes, quando a gente olha no nosso entorno e a gente acessa as mídias para termos informações sobre aquilo que acontece no mundo, eu não sei você, mas eu fico às vezes desanimado. Se eu não acreditar que o reino de Deus está avançando, é para dar um tiro na cabeça. Pode parecer, soou até agressiva a minha fala, mas é para provocar isso mesmo. Que tipo de esperança a gente vai ter, amados e amadas, num mundo desses? Não tem. Não tem. Quem está no meu grupo do Comece Bem a Semana vai ouvir uma meditação que eu fiz naquele texto de Jeremias. Eu sou o Senhor, e pode haver alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Porque nós somos tomados, sim, amados, de um desespero. O narrador de 1º e 2 Samuel, é um livro só, não está preocupado com cronologia. Ele está preocupado com seu argumento principal, que é de afirmar que o reino de Deus encontra sua origem, sua gênese, na casa de Davi. Nesse sentido, Davi pré-anuncia o rei do reino. Isso é riquíssimo, isso é profundo em termos de teologia bíblica. Recomendo que você assista os sermões anteriores no canal, para você receber isso. Fato que Deus prometeu, e domingo passado, se você esteve aqui, você ouviu isso, estabelecer uma dinastia duradoura para Davi, com um descendente que construiria o templo e teria um trono eterno. Deus que havia levantado Davi, ou elevado Davi de pastor a príncipe sobre Israel, e que o acompanhava então em todas as suas jornadas, eliminando seus inimigos, serve de paradigma, de modelo, para aquilo que Cristo representa para nós. A semente de Cristo estava em Davi. De tal modo que o seu descendente seria aquele que reinaria para sempre. À luz do texto de Lucas, quando o anjo Gabriel diz isso a Maria, de que ela estava gerando o filho de Davi, que reinaria para sempre. Nós estamos então diante de um entendimento bíblico de que a aliança de Deus com Davi incluía alguns elementos muito sérios, Gustavo. A continuidade garantida para a linhagem de Davi. O trono de Davi não ficaria sem descendente até o fim.
No caso, só no ano 586, século 6 antes de Cristo, no último rei, chamado Zedequias. Aí depois entra o cativeiro, o retorno, a reconstrução, depois os 400 anos de chamado silêncio profético, até o nascimento de Jesus. E o narrador bíblico, ele vai dizer lá em Mateus que foi escolhido por Deus para ser o primeiro livro do Novo Testamento, livro das gerações de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então fica muito claro para a gente entender isso. Fica claro também para a gente entender a fidelidade e a misericórdia perpétua de Deus, mesmo diante dos percalços do Davi, enquanto homem. Um sujeito que vai, do capítulo 9, ser benevolente para com Mefibosete, a gente vai ver isso domingo que vem, se o Senhor não voltar antes. E no capítulo 11 ele vai cair fragorosamente. Eu passei rapidamente, tinha existe um nome disso de rede social, não vou saber o que é. Só um trecho de uma fala da mensagem do falecido Russell Shedd, e que ele dizia o seguinte: Davi não estava preparado para aquela tentação. Lá no capítulo 11, com Betseba. Mas a despeito, amados, dos erros e falhas de Davi, o plano de Deus não mudou. Repita comigo, não mudou. Não mudou. Assim como os erros e falhas meus e seus, o plano de Deus também não muda. Em Jesus nós temos um rei perfeito. Em Jesus o reino é perfeito. As motivações são perfeitas. Jesus é um rei justo de um reino justo. Algo que ninguém, amados, ao longo da história conseguiu ao menos sombrear. O trono de Davi seria marcado pela singularidade entre um Deus que é pai e o seu descendente que é filho. Foi para além de Salomão, foi para além dos outros reis, porque Deus prometeu preparar um lugar permanente para Israel, e este lugar teve nome na história. É o reinado do rei Jesus. Esta aliança foi estabelecida na história, mas será concluída para além da história. Naquilo que eu e você temos dificuldades de entender, é importante precisar que este capítulo 7, que vimos domingo passado, foi o estabelecimento dessa promessa. E os capítulos 8 e 10, que cronologicamente os fatos antecedem o capítulo 7, mostra que Davi foi bem-sucedido em expandir o seu reino por meio de conquistas militares. E aí é um contraste muito interessante. Olha, para mim você não pode perder esse ponto de maneira nenhuma. O reino de Davi foi conquistado por armas, por expansão militar. O reino de Jesus, o filho de Davi, foi conquistado pelo amor, pela paz e pela justiça, e pela alegria no Espírito, como Paulo vai dizer em Romanos, num texto que posteriormente eu vou estar citando aqui.
Mas é importante a gente refletir sobre o fato de Deus dar vitórias ao rei Davi, no capítulo 8, e dar vitórias, mesmo que em oculto, no capítulo 10. E eu pulei o capítulo 9 de propósito, porque o capítulo 9 vai mostrar um coração do rei, num convite para que alguém coxo, filho de Jonatas, amigo pessoal e íntimo de Davi, desfrutasse da bondade, do hesed, da misericórdia do rei. E eu vou deixar em separado, porque o capítulo 9 é a minha e a sua história. Porque nós, como Mefibosete, éramos indignos de estarmos à mesa do rei. Mas nós fomos achegados ao rei por intermédio da graça, da misericórdia e da bondade de Jesus. Então eu quero ler esses 2 capítulos para você e com vocês, um capítulo por vez, mesmo entendendo, e eu quero pedir a sua atenção, de que os dados, os números, alguns detalhes aqui são bizarros, são pesados. Mas você não pode perder a mensagem principal. Era que Deus estava dando vitórias ao seu rei. E aí você também não pode perder de vista essa conexão cristológica. Deus continua dando vitórias ao seu rei Jesus. E por consequente, ainda está dando vitórias ao povo que segue esse rei. Não mais por armas de guerra, militares, mas agora por cordas, usando uma linguagem do profeta, né? Por cordas de amor. Ele nos atraiu, Ele nos envolveu. E um dia Ele vencerá todos os nossos inimigos. Acompanhe comigo aí. Capítulo 8. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou das mãos deles o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reope, rei de Zobá, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Essa é a frase-chave, tá ok? E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jotão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, tome nota,
que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado. Da Síria, de Moabe e dos sírios de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, Davi ficou ainda mais famoso. Davi ficou ainda mais famoso. Quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal, pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. Mais uma vez, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Aiube, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Dando um clique, meu queridão, o que nós temos nesse texto, e depois, ao tempo correto, eu vou ler o capítulo 10. Deus está avançando o seu reino entre nós, e os efeitos disso podem ser percebidos no mundo inteiro. O reino está avançando. Você viu na leitura, bem auto-instrutivo, que Davi vai vencendo. Vence os filisteus que incomodavam, amados, o povo de Deus, só nessa fase da história, por mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Então esse capítulo acaba sendo uma síntese, um resumo dos êxitos militares de Davi. São campanhas militares realizadas, sobretudo na primavera. Havia uma época, uma estação do ano, quando os reis estavam em batalha. No capítulo 11, você vai ter essa expressão logo no início, né? No tempo que os reis costumavam ir à batalha. Então era tudo favorável. E Davi, então, ele saía vencendo para vencer. Usando uma expressão que vai acontecer lá no Apocalipse também, falando a respeito de Jesus. Então, esses detalhes aqui, muitos desses detalhes são muito genéricos. E outros são omitidos para a gente entender que o efeito da retórica é justamente essas frases principais que eu destaquei. No versículo 6, o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Final do versículo. Versículo 11, tudo que o Davi conseguiu de despojos de guerra, ele consagrou ao Senhor. No texto paralelo de 1 Crônicas 18, vai deixar claro que esses despojos foram usados, sabe onde? Na construção do templo de Jerusalém. Salomão administrou esses recursos. E no finalzinho do versículo 14, onde diz a mesma frase: o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Além dos filisteus, amados, nós encontramos aqui Davi guerreando contra os moabitas. E aí, olha para mim, eu não sei, não é claro no texto bíblico quando que os moabitas se tornaram inimigos da casa de Davi. Porque em 2 Samuel, nós vamos encontrar um texto que vai dizer de que Davi chegou, amados, a deixar, em 1 Samuel 22, o pai e a mãe dele aos cuidados do rei de Moabe. Quem tem uma memória bíblica boa sabe que Davi era neto de uma moabita. Estão comigo ou estão olhando meio assustado para mim? Ele era neto de Ruth. Mas chegou, Marquinhos, em algum momento, que eu não vou saber precisar, que os moabitas pisaram na bola. E pisaram na bola tão sério que Davi vai deitar, vai derrotar os moabitas, versículo 2, vai fazê-los deitar no chão, vai colocar uma corda medindo, duas medidas para cá vão ser mortos, terceira medida vão sobreviver. É uma coisa, gente, que eu não quero nem explicar como é que era, porque
Nós estamos num contexto aqui de guerra. Então, os detalhes de execução dos inimigos de Davi são de fato aterradores. Davi fez dos moabitas seus servos, alcançou mais e mais terras, depois avançou entre os sírios de Damasco, depois alcançou até os arameus e os edomitas. Todos se tornando servos, que pagavam tributos a Davi. Historiadores falam, amados, que nessa guerra de expansão de Israel, tendo Davi no comando, as terras de Israel, se comparadas do tempo de Saul, foram aumentadas 10 vezes mais. 10 vezes mais. E o Senhor era quem dava vitórias a Davi. Quem gosta de curiosidade bíblica, dava vitórias, né? Vitória, no grego, no hebraico aqui, é Iachá. É a mesma raiz do nome Josué e Yoshua, ou transliterando para português, Jesus. O Senhor dava salvação, dava libertação, dava vitória a Davi. Não é apenas vitória militar, amados, é livramento providencial divino. Davi, ele era rei, amados, não isolado na história, mas ele carregava junto de si a excelência, por exemplo, de um Josué. Nesse sentido, Davi concluiu a tarefa iniciada por Josué. Josué não conseguiu expandir Israel para todos os cantos que Davi conseguiu aqui. Os limites de Davi foram alargados. Os limites de Josué foram cumpridos apenas em Davi. De tal modo, amados, que Davi aumenta exponencialmente as suas riquezas com ouro, prata, bronze. Eu não posso esquecer que ele encarou até os amalequitas e o rei de Zobá, possivelmente um arameu, e ele avançava e consagrava ao Senhor os despojos de guerra, impôs derrotas a todos os povos. O Senhor que havia prometido a Abraão, em Gênesis 12, que a terra de Israel se estenderia do Egito até o rio Eufrates, promessa essa que se repetiu a Moisés, e agora ao próprio Davi, se cumpre cabalmente. Olhe para mim. Esse é o tempo, amados. Mas sabe o que me encanta? É saber que Davi conquistou isso tudo, mas dava honra para Deus. Era o Senhor que dava vitórias a Davi. Como eu gosto de pensar, queridão e queridona, que Davi ganhou renome, o versículo 13 vai dizer uma expressão muito interessante. Davi ficou ainda mais famoso. Só que a sua fama cumpriu a promessa do Senhor no capítulo 7, versículo 9, que a gente vai ler de 2 Samuel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Mas como é bom saber, amados, que na Bíblia, por isso que a Bíblia, amados, pastor Léo repetiu aquilo que eu disse de manhã, nós os batistas precisamos voltar a ser chamados e considerados do povo da Bíblia. É a imagem que as outras denominações têm da gente, amados. Só que quando a gente ouve a imagem, recebe a informação do que eles falam de nós, e a gente olha para dentro aqui, preciso continuar? Deixa quieto, né? Os escritores bíblicos, amados, nunca estimulam culto aos heróis. Muito pelo contrário, o escritor de Samuel atribuiu o sucesso de Davi ao Senhor. Ele é quem dava
vitórias a Davi. A ênfase nunca foi de homem algum. O texto prossegue falando que Davi não estava sozinho. Olha para mim, ele tinha um corpo de oficiais. E aí tem o nome dessa turma toda. Joabe, sujeito bravo, hein? Imagina um cara bravo. Joabe. No capítulo 10 você vai ver como que Joabe era meio assim. Hoje em dia as pessoas chamariam ele de bipolar, né? Porque Joabe ele fazia coisas loucas e depois de algum tempo ele tinha uma racionalidade, uma coisa. Ele era o comandante real. Vai falar de outros homens aqui, vai incluir até o nome do comandante que vai, a mando de Salomão mais tarde, matar o próprio Joabe, que é o Benaia, que está no versículo 18, e os filhos de Davi, que eram conselheiros do rei, não é? Amigos, os primeiros junto com o rei. Amados, eu só quero fazer a ponte com Jesus, aquele que vence as nossas batalhas. Eu não posso deixar você entender que essa mensagem é apenas uma narrativa histórica. Aula de história. Aula de história vai para a escola. Aqui você vê essa história apontando para aquele que mais tarde, Isaías vai dizer, no capítulo 9, versículo 7, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Esse texto aponta, amados, claro, registra as conquistas de Davi, está legal, foi historicizado aqui, mas é mais do que isso. Aponta para aquilo que Paulo, ao escrever a Timóteo, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17, vai dizer: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. E para fim, amados, é aquele que o autor a Apocalipse, João, na ilha de Patmos, vai registrar no seu livro, capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E para a sua esperança e a minha esperança ainda serem maiores, Apocalipse 17, 14, lutarão contra o Cordeiro, a besta e o falso profeta, né? E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Então nós fazemos parte, amados, deste povo do rei. Essas vitórias, conquistas militares de Davi, olha para mim aqui, foram todas fugazes. Ele venceu mesmo, ele chegou, o rapaz era valente, o rei era valente. Mas só que, depois de algum tempo, amados, os filisteus sobreviveram, os edomitas sobreviveram, os arameus sobreviveram, deram muito desgaste a Israel. E eu nem quero fazer relações com a história de hoje. Para você ver que o que acontece naquela região ainda são ecos de uma conquista que não foi total. Porque a conquista total é a do rei do reino. É a do rei chamado Jesus. E não vai ser por armas, nem por bombas, mísseis, drones, ocupações militares. Será pela pregação do Evangelho da paz. Na armadura de Deus, Efésios vai dizer, calçados, Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 6, calçados os pés com a
preparação do Evangelho da paz. O capítulo 10 começa com um texto que você só vai entender se você pegar só um gancho só. É uma palavrinha do capítulo 9, versículo 1, quando diz assim: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? A palavra é bondade. No hebraico, hesed. Graça, favor. Que é a palavra que vai se repetir na estrutura do livro de Ruth 3 vezes. No capítulo 1, 2 e 3. Que é a palavra no hebraico correspondida no grego pela palavra, essa o pessoal já sabe que os crentes estão usando muito aí. Não vivem, mas divulgam muito o nome. Agape, que é amor leal, sacrificial. Davi exerceu bondade para com alguém da casa de Jonatas. Mefibosete, o coxo, lá de Lodebar. Domingo que vem que você vai ouvir. E aí o capítulo 10 começa assim: depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Hanum, o filho dele. Então Davi diz: serei bondoso, a mesma palavra, com Hanum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. Parece claro aqui que Davi está fazendo o seguinte: se Naás foi bondoso para comigo, eu vou ser bondoso com Hanum. Davi está cumprindo aquilo que Provérbios, e os jovens que estavam na leitura leram aqui, 20 e 28, bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. Davi está dizendo: olha para mim, eu vou estabelecer o meu reino com bondade. Eu sou um guerreiro, sou um cara, mas eu vou estabelecer meu reino com bondade, com hesed. Mas olha o que acontece. E Davi enviou alguns servos para consolar Hanum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: o senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Queridão, queridona, não foi a primeira vez que Davi foi mal interpretado pelos seus atos de bondade. Olhe para mim, com Saul foram pelo menos 3, 4 vezes. Com o tal do Nabal foi uma vez também. Nem sempre, amados, quando agimos com bondade, as pessoas vão entender bem isso. Mas olha como que Davi aponta aqui para algo muito maior do que ele, mesmo com o rigor do costume da época. Então, Hanum, versículo 4, pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo,
depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reob, dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei de Maaca, 12.000 de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade, e os sírios de Zobá e Reob, e os homens de Tobi e Maaca, estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os sírios de Amon. Joabe disse a Abisai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travavam batalha contra os sírios que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abisai e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, tornaram a reunir as suas tropas. Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates, e eles foram até Elã, Zobaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel. E Davi matou os condutores de 700 carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Também feriu Zobaque, o comandante do exército, que morreu ali. Quando todos os reis, servos de Hadadezer, viram que tinham sido vencidos por Israel, grife aí, fizeram paz com Israel e o serviram. E os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. Nós estamos, amados, com esse texto sendo registrado, repito também, sem muitos detalhes, mas para mostrar essa mensagem, eu quero que você preste muita atenção. Deus, mesmo quem oculto, continua dando vitórias ao rei. Eu vejo aqui, amados, no exercício, na intenção de mostrar bondade para com um rei aliado, o rei dos Amonitas. É sempre importante lembrar só, eles eram aparentados com o povo de Deus. Os Amonitas eram descendentes de uma das filhas de Ló, sobrinho de Abraão. Mas só que não houve, amados. Davi oferece bondade pactual, bondade baseada em aliança, e recebe em troca desonra, infligida por Hanum, rei dos Moabitas. E aí, amados, não dá certo não, hein? Provérbios 18, 19 diz: um irmão ofendido resiste, mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. É que a nossa cultura não dá para entender, mas já dá para entender que foi uma desonra. Rapar metade da barba. O uso da barba, amados, cortar metade da barba e metade da roupa, a ponto das nádegas ficarem expostas. Olha para mim, por favor, eu sei que a gente tem juniores aqui, mas já dá para vocês entenderem isso. Foi uma afronta, no sentido até mesmo de efeminá-los. É um gesto severo, grandioso, de humilhação. Se isso não fosse o bastante, Daniel, eles montaram uma confederação de povos contra Israel. Os inimigos de Davi se unem para atacá-lo, querem destruí-lo.
Mas uma certeza, amados, que o narrador do texto tem e que eu e você precisamos ter, é que as guerras de Davi eram as guerras do Senhor. E as vitórias de Davi eram as vitórias do Senhor. De tal modo que aqueles inimigos confederados estavam lutando não apenas contra Davi, mas contra o Senhor dos exércitos, e ninguém pode lutar contra o Senhor e prevalecer. Esse texto grita para nós, quando a gente olha para este mundo, em que a igreja vem sendo atacada, em que a igreja vem sendo ridicularizada. Esse final de semana mesmo, na cidade de Belo Horizonte, um humorista teve que comparecer à delegacia, porque ele é notadamente alguém que tem feito fama nos seus stand-ups, afrontando os evangélicos, a fé evangélica. Aí você vai ver a história do cidadão, é filho de um pastor, assembleano, foi criado no Evangelho e agora se utiliza daquilo que ele viveu no Evangelho para fazer chocarrice, deboche da fé. Vai responder a processo na capital mineira. E isso ainda é pouco, amados, se a gente for ver naquilo que ainda virá. O povo de Deus, amados, tem as suas barbas rapadas e as suas nádegas expostas. Algumas vezes por conta de escândalos promovidos por gente do nosso meio. São como aqueles que João vai dizer na sua primeira carta: saíram dos nossos, mas nunca foram dos nossos. Gente sem vergonha, gente pilantra, bandido mesmo, travestido de irmão, entre aspas, que ocupa determinados cargos estratégicos em igrejas midiáticas, para fazer com que o nome do Senhor Jesus e a integridade da igreja de Jesus seja solapada. Mas olha para mim, eles não conseguirão. Podem juntar os confederados de amonitas, moabitas, arameus, filisteus, amalequitas e outros diabos e as seclas, como diria o meu saudoso professor, não saudoso não porque ele está vivo, não, o Vitor Manuel Valente. O diabo e seus asseclas. Ninguém, amados e amadas, olha para mim, é páreo para o povo do rei do reino. A fala de Joabe aqui, ele empresta os seus lábios a Deus, no versículo 12. Quando ele chama o povo, Joabe, gente, o sujeito era mau, já havia matado Abner, depois ele vai matar um comandante chamado Amasa, era um sujeito mau, defendeu Adonias quando ele assumiu o reinado, Salomão mandou matar ele agarra na ponta do altar, ele não sabia, ele conhecia a música, não sei, toca na ponta do altar, mas não deu certo, ele morreu ali mesmo, agarrado nas pontas do altar do templo. Mas Joabe aqui empresta os seus lábios a Deus, Débora. Seja forte. Aleluia. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor Deus faça o que achar melhor. É o chamado, amados, para a igreja do Senhor Jesus nesse ano eleitoral. Sobretudo, na ideia de que não vai ser a esquerda nem a direita que vai se levantar para nos defender, amados. Quem defende a nossa causa é Deus. Põe isso na sua cabeça. É Joabe puro. Seja forte. Eu fico pensando, Joabe acho que leu a Bíblia, ele leu Josué 1,6, seja forte e corajoso, seja forte, vamos lutar com coragem. Amados, a gente precisa de coragem,
A gente precisa de coragem. Coragem. Porque se a gente ficar olhando para as circunstâncias, repito, não dá, não dá, não dá. Não dá. Essa semana um amigo que fez parte da minha história, no passado, perguntei, você está congregando? Ele falou, pastor, está difícil. Tem tanta coisa estranha nas igrejas que eu vou. Quase que eu falei, tem mesmo, mas eu falei, rapaz, olha só. A igreja, amados, preste atenção. A igreja é de Deus. Só que, vou explicar isso para você, não expliquei para ele não. Porque ele já está afastado há décadas. Se eu ficar explicando muito, eu só ofereci um congresso para ele ir comigo, enfim, vou ser amigo dele, vou aliar a essa luta, indicar uma igreja no bairro que ele mora, já peguei endereço, vi que o pastor é sério, que hoje a gente está assim. Antigamente a gente procurava e indicava a igreja mais próxima da sua casa. Hoje não dá não. Hoje tem que ser a igreja mais próxima da Bíblia. Antes, amados, eu que sou baptista, eu nasci junto com leite materno, sorvi os princípios batistas. Mas antigamente falava o seguinte, eu vou numa igreja, é batista? Não sai nessa não, hein? É qual batista? Que batista? Pelo nome não dá mais. A coisa está feia. E a gente tem que ter coragem. Joabe disse, vamos lutar com coragem. E aí ele termina, teve comentarista que criticou essa fala de Joabe. Eu não sei, tem comentarista chato. Que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Eu achei legal essa frase. Você achou, Léo? Agora tem que achar mesmo, né? Porque agora, né? Assim, do bate-pronto, né? Que Deus faça o que Ele achar melhor. Porque, gente, olha para mim, às vezes a gente pede uma pedra pensando que é pão. A gente pede uma cobra pensando que é um peixe. A gente não sabe pedir. A gente nem sabe o que quer. Então Deus vai fazer o que Ele achar melhor. Ele vai, tanto é, amados, que o texto vai terminar dizendo que Davi venceu aquela turma toda, aquela confederação de tribos, de povos. E quando Davi ficou sabendo, ele reuniu todo Israel e matou os condutores de carros de guerra, 40 mil cavalos sírios, enfim, nem vou falar em detalhes aqui. E vai terminar no versículo 19 dizendo, quando todos os reis, vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. Tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e os serviram. Aí eu vou passear uma conexão cristológica, fácil de fazer. Fizeram paz. Davi começa, amados, o narrador começa o capítulo 8 com guerra, 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 guerra. Até os cavalos, tem um detalhe que eu pulei, porque é muito detalhe, né? Davi mutilou as patas dos cavalos de guerra. Uau! Capítulo 10 também, muita guerra, guerra. Parece que se espremer, até sai sangue esses dois capítulos. Mas vai terminar com paz. E aí Jesus, aleluia, João 14, 27, vai dizer, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado,
nem com medo. E o texto que eu prometi de citar, dando o endereço, é Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E dá para terminar como termina o Salmo 2, não é? Beijem o Filho, que é Jesus, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E cabe ainda, você não vai ficar chateado se eu citar Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. A nossa paz é Jesus. Olha para mim, amados, você me permita fazer um trocadilho, alguns vão falar que é fraquinho, mas é um trocadilho, eu acho que é legal. A paz do mundo é passageira. Quem estudou história sabe que o sistema de governo imperial na Roma, no tempo de Jesus, era chamado de Pax Romana. Paz com X. Mas a única paz real e eterna é aquela que nos vem do Príncipe da Paz, que é Jesus. Meu querido Vitor, a primeira aplicação, Deus garante vitórias. Estabelece e sustenta aqueles que estão comprometidos com Ele. Confie nele incondicionalmente. Assim como o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia, Ele dá vitórias a mim e a você, que somos súditos do Rei do Reino, que é o Filho de Davi. Esse título que foi citado pela mulher Ciro-Fenícia por Bartimeu, Jesus, Filho de Davi. É o Filho de Davi. Uns confiam em carros, Davi escreveu no Salmo 20. Outros em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. A última aplicação: aprenda a agir com coragem e confiança na soberania divina, em especial nos momentos em que ele parece estar em silêncio. Eu tive essa impressão clara no capítulo 10. Davi quer ser bondoso para com Anum, filho de Naás. Anum retribui a sua a bondade de Davi com impiedade. Deus fica quieto. Deus usa os lábios de Joabe para dizer: vamos lutar, e vamos lutar com coragem. E Deus vai fazer o que Ele quiser fazer. Achar por bem fazer. Nesse sentido, olha para mim, meu queridão, minha queridona. Não é próprio da gente lutar. Não é próprio da gente, sabe, fazer piquete, passeata. Eu já falei isso com vocês. Se você me ouvir, você vai seguir. Se não, vai continuar fazendo o que você acha. Porque a gente não é desse tipo de movimento. Nós somos daqueles, amados, que entendem que a palavra de Deus de Zacarias 4:6, ela é verdadeira mesmo. O que diz Zacarias 4:6? Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder. Outras versões diz violência,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha para mim, amados, se quiser obedecer a palavra de Deus que eu ensino, está debaixo do meu ensino, é isso que eu ensino. As nossas armas, Paulo vai dizer lá aos Coríntios, não são carnais. Elas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, sofismas e baluartes que se erguem contra o conhecimento de Deus. Nós não somos amados daqueles que querem derrubar o governo, que seja, qualquer que seja. Eu vou usar uma expressão que é feia. Com poder, com violência. Vou usar essa palavra que é mais bonita. Com manifestações. Nós exercemos o voto porque é o direito que a gente tem e dever aqui na nossa Constituição. E está bom. É a nossa consciência. Você vota em quem você quer votar e fica quieto. Não precisa fazer campanha, ainda mais dentre os domésticos da fé. Aqui na igreja nós somos de todos, amados. Todos têm que ter aconchego aqui. O céu não é para todos, mas igreja precisa receber a todos. De tal modo, amados, que se tiver, Luiz Gustavo, alguma arma que a gente precisa ter, está preparado, Elma? É Efésios 6,13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A última tela. Essa é a nossa mensagem. O filho de Davi venceu por nós, guerreou por nós. Deus está avançando o seu reino. Amado, você sabia que Deus está avançando o seu reino em regiões conflagradas? A Ucrânia, por exemplo, amados, com relatos de 275 a 325 mortes no campo de batalha, só entre os russos. É o maior número de perdas do que qualquer nação em qualquer guerra, desde a Segunda Guerra Mundial. Só no final de janeiro desse ano, 5.600 prédios de apartamento em Kiev, a capital ucraniana, ficaram sem aquecimento. Mais de 600 mil pessoas, os 3 milhões de habitantes da capital, tiveram de se realocar temporariamente. A Rússia faz questão de atacar a Ucrânia a despeito do inverno cruel. Aqueles que podem adquirem baterias de alta tecnologia e geradores. Mas uma irmã nossa enviou um testemunho dizendo o seguinte: continuamos fazendo os cultos. Continuamos celebrando aniversários. Porque se desistirmos de celebrações e de aniversários e da igreja, não haverá razão para lutar. Essa irmã mesmo disse: se alguém tivesse me dito que isso duraria tanto tempo, 4 anos, e ainda não terminou, eu não acreditaria que seríamos capazes de sobreviver a todas essas provações, tribulações e ataques, dias e noites terríveis e tantas perdas. Mas se segura aí no banco para eu terminar. Ela escreveu: começamos a viver de acordo com as Escrituras. Não nos preocupamos com o amanhã. A cada dia basta
o seu próprio mal. É um exemplo para nós ou não é? Que o Senhor nos mantenha, amados, como igreja, no foco certo. Você pode dizer amém? Com a mensagem certa. Você lá atrás, na galeria, mensagem certa, foco certo. Falando a mensagem certa. Lutando pelas causas certas. As causas certas são o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Levante-se, pessoal da música, o reino de Deus está avançando. Levante-se, afine os seus ouvidos. Você está ouvindo o chamado do rei? Você já consegue ouvir a convocação do rei Jesus para você somar as fileiras do nosso comandante, do Senhor dos Exércitos, daquele que nunca perde nenhuma batalha? Ao invés de fazer guerrinha de polêmica de internet, que tal agora você falar de Jesus o tempo todo? Deu vontade de falar de A e de B, fala de Jesus. Amados, se os crentes neste país, neste ano eleitoral, fizerem um jejum de palavras, um jejum de postagens, um jejum de tweets, é isso, né, gente? Um jejum de stories, de outros termos mais ligados às redes sociais, para orar, para clamar, para que o reino de Deus se avance e seja perceptível esse avanço em nosso meio. Ah, amados, vai ser um avivamento extraordinário, hein? Porque o que eu vejo de crente que é covarde, todos os anos, mas que ano eleitoral, o cara vira um monstro, o cara vira um cão chupando duas mangas. Ele veste a camisa, gente, de homem, veste a camisa de candidato, veste a camisa de ideologia e sai brigando, batendo, protestando. Amados, eu estive em Campo Grande, na capital sul-mato-grossense, né, no período daqueles protestos junto aos quartéis, e lá é o centro, um dos centros, né? Eu fiquei alarmado. Pastores, igrejas, fazendo ar livre? Sim. Pregando o evangelho? Não. Pregando homem. É vergonhoso o papel ridículo que parte da igreja evangélica tem feito no Brasil quando o assunto é política. Dá nojo, dá asco. Eu nem vou falar muito, senão a gente nem come o frango a rolê de tão nojento que é. Mas Deus está levantando um povo que crê de que o reino já está entre nós. É o reino do rei Jesus. Estenda suas mãos e diga: Senhor, que eu fale só do reino. Que eu me comprometa apenas com esse nome. Porque não há um nome igual. Sua glória, todos hão de ver, e a Ele se render, igual outro não há.
brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. Canta, igreja. A luz do mundo Anuncie alto. alcançou. Anuncie com paixão esse nome, o nome É o do nosso Rei. O invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança cheia. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu, na cruz vida nos deu, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Jesus. Nós não seguimos a um homem que morreu e que o túmulo o reteu. Nós não seguimos uma bandeira, uma ideologia política partidária. Nós seguimos a um Redentor, ao Filho de Deus encarnado, aquele que vive e voltará. Cante bem alto, o mundo precisa ouvir esta mensagem. Cante! Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias
Ó Deus, nos curvamos, ó Pai, diante desse nome nessa noite. O nosso desejo, ó Pai, é que o Senhor continue nos visitando durante toda a semana. Que esse ambiente, ó Pai, tão agradável, que o Senhor nos visitou nessa noite, tudo aquilo que vivemos aqui, a Tua palavra agora, ó Pai, incendiando o nosso coração. Que ela permaneça, Pai, que esse ambiente permaneça no nosso lar. Que possamos, ó Pai, durante a semana, ó Deus, buscar ao Senhor. Abrir mão, ó Pai, daquilo que não é do Senhor. Ó Deus, continue o seu trabalho de santificação nas nossas vidas. Mas não nos deixe esquecer que mesmo nas nossas lutas, o Senhor é conosco. Mesmo no meio das nossas adversidades, o Senhor continua conosco. Obrigado porque o Senhor nos perdoa. E o Senhor sempre nos resgata para continuar caminhando conosco. Ó Deus, visita a Tua igreja, Pai. Continua visitando a Tua igreja. Que possamos, ó Pai, ó Deus, nesse tempo, continuar, ó Pai, com o nosso coração aberto para Ti. Para viver só para o Senhor. Até que o Senhor volte. Até que o Senhor busque a sua igreja. Dê uma semana abençoada para o Teu povo. Há irmãos aqui, ó Pai, vivendo lutas incríveis, ó Pai, terríveis até. Dá força ao Teu povo. E não permita que aqueles que não estão vivendo lutas nessa semana se desviem do propósito do Senhor. Por favor, ó Pai, seja conosco, porque nós precisamos de Ti. Só o Senhor é Rei. E só o Senhor precisa reinar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, ore silenciosamente. Que o Senhor vá contigo e que você esteja sendo suprido por Ele. Vá para a cantina, temos ali aquele ambiente e estaremos à porta também para falar com você.